pessoal, hoje nós estamos aqui com a Bia Amorim, profissional da área de hotelaria, e nós vamos contar um pouquinho da sua história. Tudo bem, Bia? Tudo bom. Tudo bem. Bia, eu queria te perguntar, como você começou, o que te motivou a entrar na área de hotelaria? O que me motivou foi uma palestra que eu assisti quando eu estava no colegial, que eu vi a paixão que aquela pessoa falava sobre a área de serviço, sobre atendimento ao cliente. Estava no colegial ainda? Estava no colegial. E aí eu fui fazer faculdade disso. Foi fazer. Você fez faculdade aonde? Eu fiz faculdade de hotelaria no Senac de Águas de São Pedro. Águas de São Pedro, bem conhecido. E aí, durante a faculdade, eu já comecei a trabalhar, porque eu queria pagar minhas baladas. Sim, né? Na minha época, R$10 a festa open bar. Nossa, gente. É. E aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer uns extras, eu fiz balada, eu trabalhei em restaurante durante esse período da faculdade, que são 2 anos. E aí quando eu saí, eu já saí realmente com a certeza de que era aquilo que eu queria fazer. É engraçado que a gente começa com uma certeza, mas a gente muda um pouquinho. Os caminhos vão se... Na verdade, o destino vai fazendo com que a gente vá para um lado mais ou para o outro. Isso. E deixa eu perguntar para você, Bia. Os lugares que você trabalha, você saiu da faculdade, e aí você saiu da faculdade e você foi trabalhar onde? Eu saí da faculdade em 2002 e fui para São Paulo, que eu acho que para quem acabou de se formar ou para quem tem um sonho, São Paulo é sempre aquela grande metrópole, né? E eu lembro que eu cheguei em São Paulo, eu passei uma semana distribuindo currículo, foram 120 currículos que eu distribuí e ninguém me chamou. Ninguém te chamou? Não, ninguém me chamou e aí fiquei lá chateada, né? Assim, novinha, natural, né? 20 anos. E aí uma amiga da minha mãe me indicou para trabalhar num restaurante. E aí eu realmente comecei... Então você foi como garçonete? Eu fui para trabalhar como auxiliar administrativa. Então é um bistrô lá em São Paulo, da Vila Madalena, que inclusive já fechou. E aí lá eu comecei, aí dali eu saí, eu fui trabalhar como hostess num restaurante francês. Trabalhava no bar, daí fui trabalhar como hostess, e aí fui cuidar do buffet na hora do almoço. Foi conhecendo cada hora um pouquinho. Aí, na verdade, acho que a partir desse momento eu vi realmente o que era trabalhar dentro da área, num restaurante em que a gente entra 10 horas da manhã, pega pesado e vai embora até 1 da manhã naquela pauleira e come mal, tem divergência com as pessoas. Então, acho que ainda assim foi um momento que eu pensei, mas que eu não desisti. Depois disso, eu fui trabalhar como garçonete num restaurante super conhecido, que é o Mestiço. Trabalhei mais ou menos 2 anos lá. E a dona de lá, a dona Ina, ela é uma pessoa extremamente especial, assim. Ela cuida muito, né, dos seus funcionários. Então lá eu aprendi o valor do atendimento ao cliente, a questão do bom relacionamento entre os profissionais. Depois eu fui trabalhar num estúdio de música, que era uma balada, na verdade, para o administrativo. Nesse meio tempo, eu fiz um curso de sommelier de vinho. Que eu você mesmo tomou a atitude de você fazer o curso? Foi. Eu vi que... dentro do restaurante, eu olhei e vi, olha, parece que o vinho é um caminho legal, né? Então, eu já quis me especializar para poder sair de onde eu estava. Então, depois desse curso que eu fiz, eu continuei trabalhando como garçonete em São Paulo, depois... Aí eu resolvi voltar para Ribeirão Preto. Você é natural daqui mesmo? Não, sou de São Paulo, mas minha família mora aqui. Né? E aí, quando eu voltei, isso faz 8 anos. Voltei para Ribeirão, eu cheguei, olhei o mercado e falei, caramba, cara, o que eu fiz? Porque o mercado de Ribeirão Preto, 8 anos atrás, é diferente do mercado que a gente tem hoje em dia, né? Então, aqui em Ribeirão, trabalhei em algumas casas, como garçonete, como sommelier, gerente de eventos, e me preocupou muito, na verdade, o mercado de Ribeirão. Então, nesses anos que eu passei aqui, eu acabei observando que faltava um pouco ainda para o mercado. Na verdade, falta, né? Falta muito. E o que você acha que falta para o mercado hoje, Bia? Hoje nós sabemos que você é uma empresária, né? Sim. Você já não está mais... E eu gostaria de saber quais são os trabalhos que você faz, né, na sua empresa, e a sua empresa é voltada para que tipo de mercado, e aí complementar um pouquinho sobre o que está faltando no mercado hoje que você está podendo ajudar. Depois que eu saí da área operacional do restaurante,
eu fui trabalhar como representante comercial e aí conheci o mercado com uma outra visão, que era a visão de fornecedora. E aí eu saí desse mercado de novo e eu fui trabalhar como gerente de marketing da Cervejaria Colorado. Então, nesse momento, eu também fui me especializar. Eu fiz um curso de sommelier de cerveja para poder estar sempre desenvolvendo mais o meu trabalho. Sim. E aí eu saí desse mercado e por conta dessa visão que a gente tem hoje, que é uma coisa que a gente conversa muito, a gente estava agora falando exatamente sobre isso, é a questão de como é que o profissional se vê e o quanto que ele consegue se autodesenvolver. Então, hoje eu tenho uma empresa chamada Por Obséquio, em que a gente tem uma metodologia para poder conversar com as pessoas, conversar com o profissional. Então, perguntar para ele, o que te falta? Isso será é muito que não importante, né? Será que não está na hora de você, como profissional, buscar esses conhecimentos? Isso. Foi algo que eu fiz, que eu não dependi de ninguém, assim, eu não estava esperando que o dono do restaurante que eu trabalhava me desse isso de bandeja. Seria bom que todos os profissionais buscassem. Seria bom que houvesse uma recíproca. Lógico. Né? Então, que isso fosse dividido. Mas eu acho que o que falta muito nos profissionais de hoje é essa... que a gente estava falando, essa vontade, esse interesse, essa curiosidade de buscar por si mesmo. Aí eu perguntei para ele, será que todo mundo sabe da onde surgiu o restaurante, ou exatamente o nome restaurante? Ou seja, a gente trabalha num lugar onde a gente nem sabe qual foi o berço. Isso, aproveitando, Bia, da onde surgiu o nome restaurante? Fala um pouquinho pro pessoal. O nome restaurante surgiu na França, numa época em que não se tinham exatamente formatados como hoje esses lugares onde as pessoas saem de casa e vão comer. O que existia foi um rapaz que criou um lugar que tinha um caldo, tipo uma sopa, que era restauradora, que era restauranteiro. Revitaliza. Que revitaliza. E aí ele tinha alguns rapazes que ele chamou para conseguir ajudar a servir esses caldos restaurantes. E esses meninos na França, menino em francês é garçom. Então a gente começa a criar um ambiente diferente. Antes disso a gente tinha os pubs, as tavernas, as tabernas. Aí é muita história para contar. Né? Tá certo, Bia. E, Bia, quais são as suas perspectivas para o futuro hoje na área de gastronomia, em relação à sua empresa? O que você pensa aí para o futuro? Olha, eu acho que, como a gente tem visto, o pessoal que acho que acompanha a TV Hoteleira, que acompanha o trabalho de vocês, consegue entender que o mercado hoje em Ribeirão Preto teve um boom. O que não falta hoje é bar, é lugar precisando. Só que a gente tem que pensar que esses lugares precisam de bons profissionais. Com certeza. Porque olha o mercado que a gente está trazendo, olha a quantidade de casas de outras cidades que abriram para cá. Tem casa de São José do Rio Preto, tem casa de Bauru, tem casa de São Paulo, tem casa de Campinas, que são realmente renomadas nesses lugares. A gente, como profissional, será que a gente não quer se tornar parte desses lugares? Isso seria muito bom, né? Então eu acho que, assim, como futuro, eu tenho uma perspectiva excelente de trabalho e as pessoas que buscarem serem melhores, tem um livro que fala, não adianta ser bom, é preciso querer ser bom. Então, não adianta, se você é um bom profissional, não adianta você ficar lá, eu sou um bom profissional. Não, eu sou um bom profissional, eu quero ser um bom profissional, eu quero ser sempre. Para você ser sempre bom. Continuar se atualizando, fazendo cursos. Exato. Né? Acho que falta um pouco isso, mas eu acho que hoje em dia a gente já tem um pessoal que está movimentando, que está querendo mudar isso. Melhorar, né? Melhorar a área. Então, assim, vamos criar realmente esse networking bom e vamos cada um doar um pouquinho do que pode, né? Com certeza. Bia, gostaria de te agradecer. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença, viu? E assim, você já estava falando um pouquinho, né? Só termina de falar para o pessoal uma mensagem motivadora, para que o pessoal continue aí sempre se atualizando. Vou deixar esse espaço para você aí, para você falar para o pessoal. Eu acho que precisa de muita motivação, precisa de muito estudo. A gente não pode se acomodar. A gente precisa realmente estar sempre... Acorda todo dia e fala, bom, hoje eu vou ser melhor. Acorda todo dia e atenda bem, atenda com um sorriso. Pense na empatia que a gente precisa ter. A gente precisa
Quando a gente trabalha com pessoas, a gente precisa deixar o ego um pouquinho de lado e saber servir, porque servir é um ato muito generoso. A gente precisa entender que o profissional da área precisa gostar de trabalhar com pessoas. Se ele não gostar de trabalhar com pessoas, ele talvez precise mudar de área. Com certeza. Bia, eu acho que eu me esqueci de falar para o pessoal um pouquinho do seu trabalho. O que você faz hoje? Hoje em dia eu dou curso, dou palestra, tenho um envolvimento ainda muito grande no setor de cerveja, que é uma área, a cerveja artesanal, ela está se desenvolvendo, ela faz parte desse movimento da gastronomia. Ou seja, todo mundo é responsável por saber o que a cerveja, o que a gastronomia tem como parte importante de maneira cultural e na sociedade. E aí eu escrevo para alguns sites, escrevo para algumas revistas, alguns artigos. Blog. Então tem o blog da Probséquio, e não sei, acaba surgindo. Eu acho que quanto mais a gente gosta do que a gente faz e a gente quer ser bom, as coisas vão pipocando por aí. É difícil até às vezes mensurar. Aqui em Ribeirão Preto a gente tem o Tour Cervejeiro, a gente tem a Rota da Cerveja, a gente tem um monte de coisa que as pessoas todas podem participar. Precisa, de novo, de um pouco de interesse. Mais vontade, né? Tá certo então, gente. Muito obrigado aí, Bia. Obrigada. TV Hoteleira no ar. Até a próxima. Até.